Olá, vaqueiros encrenqueiros, olá, vaqueiras encrenqueiras, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8, e hoje, filme da Netflix muito bem cotado nas grandes premiações, inclusive no Prêmio do Calvo Inoxidável, onde conseguiu... Deixa eu ver quantas indicações foram, porque saiu hoje, calma. 12 indicações, olha só, incluindo o melhor filme, que pelo que tá parecendo pelo andar da carruagem, pode ser o vencedor da noite, hein? Mas, de fato, merece isso tudo ou seria exagero? Eu vou dizer o que eu acho agora, mas antes, simbora. O vilão desse filme é vacina antirrábica? A versão desse filme que se passa numa padaria é Ataque dos Pães? Tudo bem se eu achar o cara desse filme de um tom estranho? Tudo isso e muito mais. Agora, dois irmãos, donos de um rancho no oeste dos Estados Unidos, estão fazendo o transporte do gado. Quando vão jantar num pequeno restaurante, um deles se apaixona pela dona do lugar e eles se casam. Porém, o outro fica nada satisfeito com esse chamego e faz de tudo para atazanar a vida da mulher. Eu vou dividir essa análise em duas partes. Na primeira, sem spoilers, eu vou fazer uma apuração mais técnica voltada para questões mais frias da trama e da narrativa. Na segunda, como eu vou abordar pontos mais específicos da história, é possível que você considere spoiler. Então, desde já, fica o aviso. Escrito e dirigido por Jane Campion, a partir do romance de Thomas Savage, Ataque dos Cães curiosamente me lembrou outra obra da cineasta chamada O Piano. Pois veja bem, ambos os filmes têm uma trama fechada num pequeno núcleo que vive num local meio isolado. Ambas se passam há cerca de 100 e poucos anos e ainda envolvem um novo relacionamento de uma mulher que já tinha um filho. E bem, talvez as histórias tenham outros pontos em comum, porém o que mais me marcou e me fez pensar nessa correlação são as escolhas narrativas de Jane Campion. Esse aqui é um exemplar daquele tipo de filme mais contemplativo e que deixa as coisas acontecerem sem precisar desenhar cada coisinha para o espectador. Na verdade, até a ideia de trama é subvertida por um insinuativo compilado de situações cotidianas. Pois é, aqui não há situações espetaculares ou muito fora do comum. Claro, tirando o contexto, que é o oeste dos Estados Unidos do início do século XX, que é bem específico e distante da nossa realidade. Só que, ainda assim, a trama é formada por situações facilmente assimiláveis e reconhecíveis como coisas ordinárias do dia a dia. Então, o que faz desse filme ser especial são os pequenos detalhes salpicados aqui e ali que apimentam esse cotidiano simples por constantemente plantar a iminência de algo ruim a acontecer. Começa o filme e termina o filme sempre que o personagem do Benedito tá em cena, o desconforto e a ansiedade são inevitáveis. Porque ele não sente qualquer necessidade de ser agradável, ele não mede as palavras e essa personalidade pouco se lixante transmite a sensação de que ele pode estourar e fazer alguma coisa tenebrosa a qualquer momento. Mas o roteiro e a direção não estão nem um pouco a fim de gastar esse super trunfo. Não, a cineasta instiga, provoca, perturba, insinua. Instiga, provoca, perturba, insinua mais um montinho. Desde que a situação se estabelece, o pensamento que não quer sair da nossa cachola é: vai dar merda, vai dar merda. Não, agora de verdade vai. Não, é agora que vai acontecer. Não, pronto, agora não passa. E isso, inevitavelmente, cria um suspense angustiante de acabar com as nossas unhas. O que é agravado por um zumbido da gota da trilha sonora que instiga muita preocupação o tempo todo e não deixa a gente relaxar. E faz isso não por pontuar o que está acontecendo, pois aparentemente tem muito pouco acontecendo em cena. Então a trilha deixa um clima de mau presságio no ar, como se estivesse alguns passos à frente do roteiro e soubesse o que estaria por vir. Além de um trabalho de som que sabe ilustrar com maestria os passos. Toda vez que a gente ouve o cara pisando no assoalho, aquela sensação de incômodo vem à tona, sabe? Mas veja bem, veja com calma, veja com parcimônia. Quando eu digo que pouco acontece em cena, eu quero reforçar o aparentemente. É que o projeto tem aquela levada mais cadenciada e a cada cena detalhes sutis vão sendo acrescentados. Às vezes parecem coisas sem importância, às vezes parecem só aprofundamento de algum personagem, mas quando o filme se conclui e larga a gente pensando, são essas sutilezas que permitem que a gente tenha um maior entendimento do todo, que vai vir à tona, a gente vai lembrar daqueles momentos, vai começar a encaixar e tudo vai fazer sentido. Ou seja, esse é um filme que exige que o espectador não subestime suas cenas, por mais que a gente pense que pouco ali está acontecendo. Afinal de contas, a narrativa também traz outra característica peculiar através da montagem. É que ela faz recortes intencionalmente imperfeitos. Do nada dá um saltão e a gente fica... Pera, o que aconteceu nesse meio tempo? Em outras circunstâncias, eu diria que a transmissão de passagem de tempo aqui é problemática. Mas eu não creio que seja o caso não, porque o filme dá instrumentos muito suficientes para que a gente note a passagem do tempo. O que ele deixa turvo é o que aconteceu nesse meio tempo
E por que ele deixa turvo? Porque ele quer que a gente exercite a interpretação e complete aquilo que não é mostrado ou dito, mas que fica oculto nas entrelinhas. Pois, como eu disse, até a ideia de trama não tá clara. Pelo menos não daquela forma tradicional que a gente está acostumado. Pois, qual o objetivo do filme? Onde ele quer chegar? O que ele quer dizer? No final, a gente consegue chegar às respostas, mas enquanto ele tá correndo, não fica claro, porque até quem é o protagonista é uma incógnita. Às vezes parece um, às vezes parece outro. Todos os 4 personagens têm os seus momentos de atenção como se protagonistas fossem. Então, todos eles são ou só um mesmo? Das próprias vidas, eles de fato são, o que o filme dá a entender que eles têm vidas próprias, que eles não vivem circulando em torno de um ou outro personagem. Então, seriam todos eles ou só um mesmo? Mas quem seria? São questões, como eu disse, que só podem ser respondidas melhor depois que o todo se forma. Até lá, a trama se constrói alternando entre suas perspectivas, enquanto, consequentemente, o propósito do projeto fica em aberto, fazendo desse filme aqui um suspense peculiar. Por todos esses motivos, para quem não conseguir embarcar nessa proposta, Ataque dos Cães pode parecer um completo desperdício de tempo, que cria muita expectativa, mas parece fazer muito barulho por nada. Porém, quem conseguir embarcar pode fazer uma profunda viagem reflexiva, na qual até a frustração e o anticlímax têm algo a dizer e acrescentam à experiência. Por quê? Como? Bom, para responder isso eu preciso entrar naquele terreno de spoilers, então agora eu vou abordar detalhes que podem estragar a experiência de quem ainda não assistiu ao filme. Se você é um desses, recomendo que você vá lá ver e depois você volta aqui. Estejam avisados então, vamos lá! A trama é dividida em 4 capítulos. O primeiro se restringe à apresentação de um básico sobre os 4 personagens que importam, até que eles tenham os destinos cruzados. Os irmãos fazendeiros George e Phil, a dona do restaurante Rose e seu filho Peter. Daí o casamento de George com a Rose, que acontece até fora de campo, serve como a primeira virada de paradigmas desses personagens e dá início à problemática. A partir de então, Rose vai morar na casa dos irmãos, onde passa por constantes importunações do ranzinza Phil, que era contra o casamento. Mas por que ele era contra o casamento? Já dizia o grande sábio filósofo Clovis Clovis: pessoas felizes, realizadas e satisfeitas não importunam os outros. Isso é a atitude de quem está insatisfeito consigo mesmo. Uma afirmação que, pelo menos nesse filme, faz todo sentido. De início, a inquietude de Phil parece ser uma pura representação da maldade. Ele é perverso, invejoso, recalcado, e é porque é, né? Não é porque é. Seres humanos são marcados por suas vivências e elas, bem ou mal, acabam moldando a gente. Então, com muita calma, a narrativa inteligentemente se propõe a estudar o homem, sem anunciar que está fazendo isso até que esteja praticamente no final. Isso quer dizer que Phil é o protagonista dessa que é uma história de ruína, e sua maior sustentação vem do aprofundamento que o filme concede aos demais personagens que influenciaram nesse processo de queda. Por isso eu disse que esse filme é um suspense peculiar, porque primeiro, o suspense é feito a partir de insinuações, não de riscos assumidos propriamente ali na nossa cara. Segundo, quem sofre o suspense são os coadjuvantes. Quem faz o suspense é o próprio protagonista. E para descobrir a origem da vileza do sujeito, evitando cair em simplificações baratas, o roteiro descasca sua psique bem aos pouquinhos, a partir de singelos detalhes que vão sendo salpicados ao longo de toda a duração. A adoração que ele tem pelo vaqueiro que ensinou tudo que ele sabe, sua falta de banho para afastar os outros, as frequentes depreciações que ele faz com o irmão, a necessidade de fazer a vida da esposa do irmão um inferno, as humilhações homofóbicas que ele faz com o jovem filho dela e a mudança de postura seguida por uma admiração quando ele percebe que o garoto parecia ser muito mais bem resolvido do que ele. E com isso a gente descobre que a inquietude do Phil vem da repressão. Vivendo em um contexto que não aceitaria sua homossexualidade, ele não pode ter a vida que gostaria. Por uma eventualidade do destino, até teve um inesperado vislumbre dessa felicidade, mas perdeu. E talvez pior do que não ter algo é ter e perder. O que fez brotar nele um rancor tão profundo e avassalador que ele não conseguia conter dentro de si e precisava extravasar em quem não tinha nada a ver com a sua dor. Se ele não pode ser feliz, por que seu irmão, menos atraente, menos interessante, poderia? Ele não consegue conceber isso. Sabe aquele clichê de que quem cuida demais da sexualidade dos outros é porque não tá feliz com a própria? Se é um clichê social, é porque de fato acontece muito. E na pele de Phil, Benedict Cumberbatch doma essa amargura com maestria. O que, convenhamos, não é nenhuma grande surpresa. A gente sabe que o homem é bom de trampo.
A gente já tá acostumado a ver ele em papéis imponentes e intimidadores do gênero. Agora, o que faz dele um dos favoritos ao naturista brilhoso de melhor ator este ano é como ele apresenta a quebra dessa imponência. Depois que ele tem o estalo e passa a enxergar o Peter diferente, ainda que a direção continue investindo no clima de suspense, até para manter aquela incógnita no ar, com a trilha sonora, o trabalho de som e a igualmente brilhante performance de Cody Smith-McPhee, escondendo sua psicopatia na sensibilidade e numa aparente vulnerabilidade para fazer a gente acreditar que seu personagem é quem estava correndo risco, a verdade mesmo e as respostas sobre o que estava acontecendo entre aqueles personagens, o que passava na cabeça deles, a diretora esconde no semblante do Benedito. Quem estava correndo risco era o Phil. Por quê? Porque ele realmente estava amolecendo e se encaminhando para sua redenção. Dá para ver em sua atuação como ele passou a ficar mais leve. Mas essa redenção só não foi possível porque já era tarde demais. Ironicamente, sua toxicidade fugiu completamente do seu controle e já estava se voltando contra ele. Então vejam só, enquanto a atuação do Benedito é extremamente transparente, a do Cody Smith-McPhee é extremamente nublada. A gente não sabe o que é que acontece naquela cabecinha. Na verdade, a gente acha que sabe, mas não sabe não. E o filme consegue trabalhar o suspense fazendo a gente acreditar que o risco estava aqui, quando na verdade ele estava ali. E fechando o elenco, a gente tem os costumeiramente ótimos Kirsten Dunst e Jesse Plemons, ambos com performances tão sublimes que fazem jus ao título de coadjuvantes, já que eles ajudam a construir o personagem do protagonista, do Phil. Afinal, eles carregam em suas composições as marcas das importunações do sujeito. A cunhada, cansada de tanta humilhação, passou a se esconder para não ter que esbarrar com aquela figura tão desprezível e se entregou a Billy Knights para poder aguentar esse cárcere psicológico. Enquanto o irmão, possivelmente por anos de influência tóxica, se tornou um bananão introvertido. E você veja que ele tinha potencial para não ser um bananão, já que quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. E é interessante como as falas do Jesse Plemons sempre carregam um tom de cansaço e desprezo ao lidar com o maninho dele. Dá pra sentir que ele não gosta do cara, mas sendo irmão e sócio, ele faz o que pode pra tolerar. Ataque dos Cães é um brilhante retrato da autorrepressão, um drama que através de sutilezas, subtextos e recortes perfeitamente imperfeitos, é capaz de abordar o tema com uma força e uma profundidade surpreendente. De um jeito que a gente nem vê tamanha riqueza temática tá se construindo até que ela fica completa. Então não estranhe se continuar refletindo e tentando decifrar suas entrelinhas por horas e horas depois que a sessão termina. E se são merecidas 12 indicações ao prêmio do Peladão Reluzente? Mais do que merecido. E essa é minha reação enquanto assistia ao filme. E agora as chances do Desiribido de Ouro, vamos ver. Eu acho que o melhor ator coadjuvante pode sair daqui sim. O Cody Smith-McPhee e o Jesse Plemons estão indicados. Quem tem mais chance? Eu acho que o Cody Smith-McPhee. Direção pode ir pra Jane Campion. Melhor filme? Eu acho que leva, viu? Melhor ator também, eu acho que tem boas chances do Benedito aí. A montagem, eu entendo a indicação, mas eu acho que ela vem da escolha dos recortes, dos momentos decididos para serem incluídos no filme. E isso vem do roteiro. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Oh, desgraceta em cima desse traço. Oh, peste. Tchau. Pano gostoso com cheirinho.